Vamos nessa, vamos começar então a falar sobre o que atrapalha o meu emagrecimento. Eu separei alguns pontos aqui que, bom, para mim são os que chamam mais atenção. Óbvio que a gente poderia falar de diversas coisas, porque tem muita coisa mesmo que pode atrapalhar o emagrecimento da gente. Até mesmo para as pessoas, é isso, que acham, acreditam que estão fazendo ali tudo certinho, pô, parece que tá seguindo tudo aquilo que ela acredita que ela precisa seguir para emagrecer, mas ainda assim o ponteiro da balança não desce, sabe? Então, por que será que não desce? Bom, eu separei aqui alguns itens. Primeiro deles, gente, que é algo muito comum de acontecer. Às vezes o que pode estar acontecendo é que existem coisas em que você acredita, que lá no seu subconsciente principalmente, você acredita que são coisas liberadas, sabe? Que são coisas que tranquilamente podem estar na sua rotina, podem estar ali presente todo santo dia e que não tem problema você comer até você ficar bem ou comer de maneira excessiva e que isso não vai prejudicar. Então, a grande questão, em primeiro lugar, é isso, é você entender que não tem esse alimento que não possa prejudicar o seu emagrecimento, de verdade não tem. Óbvio que quando a gente fala dos vegetais, legumes, verduras principalmente, aqueles que têm muito baixo teor em amido, muito pouco carboidrato na composição, como é o caso dos folhosos, abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor, a própria cenoura, né, muito pouco carboidrato ali. Pô, é muito difícil, em primeiro lugar que é muito difícil alguém exagerar muito na quantidade disso, muito difícil. E ainda assim, pô, realmente eles têm muito pouco de energia na composição, muito pouco carboidrato, é basicamente fibra e água que esses alimentos têm. Então é até bem difícil que a pessoa acabe exagerando neles e que isso acabe atrapalhando o emagrecimento ou impeça a pessoa de emagrecer. Sem dúvida nenhuma, não é nesse grupo de alimentos que a gente está falando. Mas é principalmente aqueles que, por eu estar seguindo um estilo de dieta específico, como é o caso, por exemplo, da dieta low carb. Então é muito comum entre as pessoas que fazem uma alimentação com mais baixo teor em carboidrato, elas entendem que elas podem aumentar um pouco de gordura na composição dos alimentos, na composição da dieta dela, e elas entendem que aqueles alimentos que são ricos em carboidratos não devem estar presentes na rotina, mas aqueles alimentos que têm baixo teor em carboidrato, independente do teor de proteína, gordura que eles tenham, eles podem estar livremente. Então é muito comum a gente ver, principalmente no grupo de pessoas que fazem uma dieta de mais baixo teor em carboidrato, um exagero muito grande em castanha, em queijo amarelo, né, que é um alimento extremamente calórico, porque ele concentra muita gordura. Queijos amarelos, eles na composição têm mais gordura do que proteína. Então, queijos amarelos, castanhas de maneira geral, todas elas, tá? Amêndoas, todas essas nuts. E principalmente, gente, que isso aqui é erro de pessoas que fazem low carb e não necessariamente low carb. Receitinhas fit. Receita fit, seja ela uma receita low carb, né? Receita de bolo low carb, pão low carb, eu não vou fazer esse docinho aqui sem açúcar, sem glúten. Todos esses rótulos, na verdade, sem açúcar, sem glúten, principalmente quando é um produto industrializado, sabe? Aquele produto que você vai lá no supermercado, vai lá naquela parte ali saudável, né? Que tem granola, geleia diet e tem também um monte de snackzinho, um monte de sobremesa diet sem açúcar. A grande questão é quando você vai para ali buscar um alimento para você e que você acredita que por aquele rótulo, né, diet sem açúcar, aquilo ali grita o nome saudável. E, na verdade, às vezes, são alimentos que, às vezes, são piores até do que a versão original, sabia? Do que a versão cheia de açúcar. Principalmente esse da categoria low carb, eles acabam tendo uma quantidade de gordura na composição muito maior do que a versão original, digamos assim, a versão que tinha açúcar. Às vezes, eles são mais calóricos do que a versão tradicional com açúcar. Exatamente porque eles não têm açúcar, beleza, eles usam algum adoçante para dar o sabor doce, mas eles pesam a mão na gordura. Porque a farinha, que seria uma farinha rica em carboidrato, é uma farinha rica em gordura, agora é uma farinha de castanhas, por exemplo. Então essas farinhas são riquíssimas em gordura, óbvio. Fora isso, para ter sabor, né, para ter palatabilidade, geralmente ainda vai creme de leite, manteiga, ovos. Gente, então no final das contas, esses receitas fit, né, low carb, seja a versão industrializada, seja aquela versão que a gente faz em casa, claro que depende de cada receita, mas via de regra, eles tendem a ser alimentos que são muito calóricos. Então muito cuidado quando você vai para essa área de receitinha fit.
o que é interessante na nossa rotina? Manter a rotina mais simples possível. Então, se você quer um doce na sua rotina, contente-se com uma fruta. Pô, fruta é muito gostoso. De verdade, se contente em comer uma fruta na sua rotina. Eu não tô falando aqui no final de semana da exceção, da casa da sogra, da casa dos pais, que você vai uma vez na semana. Eu não tô falando disso. Nesse dia daí, quer comer um petit gâteau, quer comer um brownie, quer comer uma macarronada só, beleza, come, não tem problema nenhum, a gente tá falando de uma refeição na semana. Mas o que eu quero dizer é aquilo que eu vou escolher para colocar dentro de casa e comer todos os dias. Então assim, quer uma sobremesa no seu dia a dia? Uma fruta. Né? Fruta é o docinho lá da natureza, né? Tem um sabor super adocicado. É importante, gente, que a gente se habitue à simplicidade dos alimentos na rotina. Não queira coisas muito mirabolantes. Então ficar inventando cheesecake low carb, torta low carb, pãozinho low carb para a rotina. Esse é um dos pontos que acaba quebrando as nossas pernas no emagrecimento, tá bom? Que acaba atrapalhando muito. Então evite isso. Próximo ponto, muitas exceções. Então a chance de, às vezes, uma pessoa que acredita que está fazendo tudo certinho, mas que não está tendo resultado de emagrecimento, existe uma grande chance dela estar fazendo mais exceções do que o que ela deveria fazer. E isso é um ponto muito importante, gente, porque quando a gente para contabilizar sextas, porque geralmente a pessoa já começa a mudar o hábito na sexta-feira à noite, né? Então quando a gente para contabilizar sextas, sábados, domingos, férias, feriados do ano, meu amigo, soma isso tudo. Faça esse exercício, soma isso tudo, eu te digo, dá mais do que a metade do ano. Ou dá muito próximo da metade do ano. E aí as pessoas às vezes fazem tudo bonitinho, de segunda até sexta, meio-dia, e aí de noite já entra uma refeição completamente diferente. E ela, até o domingo de noite, ela não se contenta enquanto não sair da linha todas as refeições possíveis e imaginárias. O café da manhã é na padaria, o almoço é na casa da sogra, na macarronada, tem uma sobremesa extremamente incrível, de tarde rola o bolo, de noite rola a pizza, domingo repete o looping. Café da manhã na padaria, etc. Gente, não precisa ser assim. Na verdade, não é para ser assim. Se for assim, não vai ter resultado. Então, entender que as exceções realmente, contando no dedo, são exceções. Isso é super importante. Perfeito, Pedro. Ainda mais agora aqui na quarentena. A gente está em casa o tempo inteiro. Acho que a ansiedade, claro, está batendo para a maioria das pessoas. Então a gente fica muito mais propício a delivery, a comprar coisas para deixar dentro de casa para fazer aquele brigadeiro de panela e fazer isso na rotina. Então, gente, contabilize as suas exceções de verdade. Essa é uma das dicas que eu dei lá no meu webinário na quinta-feira, que, voltando a dizer, é só clicar lá no link da minha bio e botar lá, clicar no primeiro íconezinho que fala sobre comer e treinar, que está lá disponível o meu webinário, tá certo? Na íntegra para vocês assistirem. Então, muita exceção. Então, uma dica que eu dei lá no webinário é justamente essa. Pega 2 momentos de exceção na sua semana, de verdade contabiliza, porque eu acredito que quando a gente contabiliza, quando a gente torna palpável em números o que é que a gente quer fazer, eu quero abrir 2 exceções na minha semana. Então são 2 refeições em que você vai ter exceção. Se não, toda hora que surge uma oportunidade de exceção, a gente vê aquilo como uma oportunidade incrível e acaba embarcando ali naquela mais uma exceção que às vezes vira de todo santo dia. Então, ao invés de exceção, acaba virando regra na nossa rotina, entendeu? Então, assim, contabilize as suas exceções. Eu acho que manter 2 exceções na semana, para quem está querendo emagrecer, faz com que a gente tenha o nosso momento de exceção, de felicidade, digamos assim, de estar 100% descontraído, de estar ali dentro do nosso contexto social e embarcando, se reuniu com os amigos, não agora em quarentena, né, mas digamos, se reuniu com os amigos, todo mundo pediu uma pizza. Você tá com vontade de comer pizza? Come, pô. Então, eu acho que a gente tem que buscar na nossa rotina manter uma alimentação um pouquinho mais regrada, sabe? Justamente para que nas nossas exceções a gente faça o que a gente bem entender. Tá ali com a família, tá ali com os amigos, quer comer algo diferente? Não pensa 2 vezes. Se você quer, faz. Mas também, se todo santo dia existe aquela bela oportunidade para sair da linha, aí pense bem. Aí a alimentação que você precisa fazer para emagrecer, ela tá menos tempo, ela tá menos frequente do que o que deveria, né? As exceções estão virando regra. E então não faça isso. Beleza, terceiro ponto. Terceiro ponto importante. Você não sabe lidar com a exceção. Isso é um ponto muito importante. Isso é uma coisa meramente psicológica, mas que é um dos pontos mais importantes para o emagrecimento. Gente, saibam
E isso, por que eu digo isso? Porque as pessoas que buscam emagrecimento, e até que muitas vezes já estão aí nesses altos e baixos de perder muitos quilos e tudo, são pessoas, às vezes, que se cobram demais, porque, pô, tem um histórico, existe uma ansiedade em relação a querer ver logo o resultado, querer emagrecer, óbvio. Qualquer pessoa quer ver o resultado logo. E essas pessoas acabam se cobrando muito. Se cobrando tanto, ao ponto de, ao abrir uma exceção, ela não consegue se sentir bem com aquilo. Na verdade, a exceção, o furo ali da dieta, ele gera muito mais arrependimento, frustração, estresse, do que o ponto positivo. Poxa, pense bem, a exceção, eu acho que assim, no momento em que você estabelece, pô, vão ser 2 exceções, e você consegue se manter nisso, relaxe, faça a sua exceção de boa mesmo, porque pense, você sabe, você está contabilizando, você sabe que aquilo está na menor parte do tempo, você se preparou para fazer aquela exceção. Na maior parte do tempo você está fazendo aquilo que você sabe que é o que vai te levar ao seu resultado. Mas você guardou ali poucos momentos da sua semana, né, para abrir uma exceçãozinha, porque tá ali com os amigos, com a família, ou porque é aquele seu momento ali com o marido ou com sua esposa e que você quer abrir uma exceção, você quer comer um risoto com a taça de vinho, por exemplo. E tá tudo bem, não tem que ter arrependimento em relação a isso. Porque geralmente o que é que na cabeça de um perfeccionista, né, uma pessoa muito ansiosa, como é que ela acaba pensando? Ela comete a exceção, ela acaba furando a alimentação, e acho que principalmente quando isso não é tão planejado, isso causa mais arrependimento ainda. Mas ao invés de, no momento seguinte, ela voltar à rotina dela, ela atender que, pô, beleza, acabei exagerando no sorvete, que era uma coisa que tinha lá na casa do meu amigo e eu gosto muito, acabei exagerando. Mas ok, bola pra frente, agora no jantar já vou voltar ao que eu acredito que era pra eu ter feito, que é pra eu fazer sempre, a minha rotina. Ao invés dela pensar assim, ela usa isso pra se penalizar. Ela acaba pensando, putz, por que eu fiz isso? Não era pra eu ter feito, tá vendo? É por isso que nunca dá certo. Agora já era. É a tal síndrome do já que, né? Já que aconteceu isso, agora já era, não adianta mais nada. E não existe isso, gente. Na verdade, furos, exceções, são coisas que a gente vai fazer e que a gente vai voltar pra rotina. Então, na verdade, tenha certeza, consegue emagrecer a longo prazo quem mais consegue exercitar essa habilidade e ganhar traquejo nessa habilidade. Opa, sair da linha, beleza, furei. E às vezes enfiei o pé na jaca mesmo, comi mais até na minha exceção do que eu gostaria, era para comer só uma bolinha ali de sorvete, tomei metade do pote de sorvete. Beleza, gente. Usa isso como experiência para que outras vezes não tenha esse exagero tão grande. Aí, óbvio que é interessante pensar em estratégias para isso, porque eu vi que eu comprei o potinho grande. Da próxima vez, então, para não exagerar tanto, eu acho que eu já vou comprar o potinho pequeno, que é o que a gente erra, a gente tem que usar como aprendizado e buscar melhorar, né? Usar isso como estratégia, como aprendizado para que a experiência sirva para alguma coisa, né? E não simplesmente deixar acontecer várias outras vezes. Mas, enfim. Mas o fato é, aconteceu, volta. Então, só o fato da gente ter uma cabeça, né, estresse muito grande, tá muito pesado de levar isso, a gente encarar como um fardo, isso, em boa parte, é o que faz até mesmo a gente ter dificuldade de melhorar sensibilidade à insulina. Então, resistência à insulina é algo que está muito relacionado a quem tem um excesso de peso crônico e está muito relacionado à dificuldade em emagrecer. Então, quando a gente mantém ali a cabeça, uma zona muito estressada, a gente se mantém com essa cobrança nesse nível, a chance da gente estar toda hora liberando hormônio de estresse, sabe? Gente, isso aqui é o que manda, tá? É isso daqui que define toda a nossa liberação, boa parte da nossa liberação hormonal. Então, o fato da gente estar estressado, muito estressado o tempo inteiro, a gente está provocando aqui dentro uma liberação hormonal que não favorece nada o emagrecimento. E não favorece nada porque hormônios ligados ao estresse tendem a piorar essa coisa da resistência à insulina, tendem a não deixar com que a gente melhore a sensibilidade da nossa insulina, que é um hormônio, né? É uma situação, é um quadro que é imprescindível a gente minimizar, a gente sair dessa zona de resistência para que a gente de fato consiga emagrecer. Então, manter sempre esse nível de estresse lá em cima, não só faz com que a gente não consiga melhorar a sensibilidade à insulina, como também faz com que, pense bem, se a gente está estressado, qual seria um dos comportamentos naturais do nosso corpo e da nossa cabeça, do nosso cérebro?
pedir para que a gente mande prazer para dentro, pedir para a gente encontrar prazer para tentar contrabalancear esse estresse. Então, naturalmente, pessoas que vivem mais estressadas, elas buscam mais por alimentos que são hiperpalatáveis, que têm bastante açúcar e bastante gordura, exatamente porque elas estão correndo atrás de prazer. Certo? Então, assim, ó, tenta gerenciar esse estresse, relaxa um pouquinho, pelo menos na parte de emagrecimento, entenda assim, ó, é paulatino mesmo, vai ser aos pouquinhos, mas vai acontecer. E você conseguir gerenciar um pouquinho melhor esse estresse, você pode usar diversas outras estratégias do tipo meditação, enfim, não sei qual é a vibe de cada um aí. Pois é, cortisol nas alturas. Então, assim, manter esses hormônios do estresse nas alturas só faz com que a gente dificilmente saia da condição de resistência à insulina e que, com mais facilidade, a gente busque esses alimentos que dão muito prazer para realmente tentar contrabalancear esse estresse, tá certo? E aí, por último, o último ponto que eu queria bater na verdade, penúltimo. Uma das coisas outra coisa, né, que pode dificultar o seu emagrecimento. É que provavelmente você escolheu uma dieta, e quando eu digo dieta, gente, dieta é hábito alimentar, é aquilo que a gente escolhe para se alimentar na rotina. Provavelmente você escolheu uma dieta que ela não se encaixa com quem você é. Ela não é confortável o suficiente para você, sabe? Ela não é prazerosa de fazer. Então, gente, não tenha dúvidas, para você conseguir emagrecer, e quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de médio e longo prazo, ninguém emagrece, ninguém engordou durante anos e emagrece em um mês. Então, assim, entenda que para emagrecer você vai ter que sair da zona de conforto, óbvio. O que fez você engordar provavelmente foi ficar numa zona de conforto muito grande, escolhendo se alimentar com o que dava na cabeça, com o que bem você queria, sem pensar nas consequências. E infelizmente no mundo que a gente vive, que favorece tanto que a gente tem esse padrão de alimentação, não dá também pra gente pensar nesse nível, sabe? Não dá pra ser assim, não dá pra ser nesse extremo. Mas ao mesmo tempo não tem que ser do outro extremo, sabe? Então, se eu quero emagrecer, então vou cortar tudo logo mesmo, vou cortar todo o carboidrato, toda a gordura, fazer tilápia no forno com brócolis no vapor, porque isso é o que mais vai me emagrecer. Cara, se é super insosso, se é sem graça, se é penoso, não vai dar certo. A tendência é que você acabe enchendo o saco e jogando pra cima logo. Então, gente, só tem sucesso no emagrecimento aquelas pessoas que conseguem encontrar na boa alimentação, uma rotina alimentar saudável mesmo, uma rotina alimentar que leve a ela a emagrecer, que faça ela perder peso, quando ela consegue encontrar conforto dentro dessa rotina. Se não for confortável, não vai pra frente. Então, assim, internaliza essa mensagem. Então, se você tá numa dieta que você vê que toda hora você enche o saco e joga pra cima, é porque essa dieta não é pra você. Não tá certo, pô. Você tem que gostar, tem que ser prazeroso aquilo que você faz. Tudo bem que o que você vai fazer, talvez ali na exceção, seja ultra prazeroso. Mas na sua rotina, não precisa ser ultra prazeroso, mas tem que ser prazeroso. Se não for, se for um desprazer, se for um desgosto fazer aquilo, não vai pra frente. Então, só para finalizar, eu queria convidar todo mundo a participar também do meu canal de Telegram, que tá lá, é um canal gratuito, tá lá aberto para todo mundo, e lá eu boto um pouco da minha rotina, falo, dou receitas, dicas de emagrecimento. Você vai no mesmo link que tá lá no perfil, e o segundo botãozinho é participar do grupo do Telegram. E de verdade eu agradeço a todo mundo que tá aqui. Pensem muito nesse conteúdo que eu falei hoje no início da live. Quem por acaso chegou no finalzinho, pode voltar lá no início para assistir, porque é um conteúdo muito importante, né? Do que é que faz a gente acaba fazendo a gente falhar nessa coisa de ir em busca do emagrecimento. Então, gente, assim, não deixem de assistir o iniciozinho, tá? Não deixem. Beijo, ótimo sábado para todos vocês. Simone, obrigada! Obrigada de verdade. Meu Deus, como eu sou grata. Beijo, gente.